Olá, irmãos e irmãs. Nas próximas 2 semanas, nós vamos tratar aqui, na nossa aula de escola dominical, de um tema que está diretamente ligado com a questão da missão da igreja na perspectiva da IPU e que aparece inclusive no nosso PFO, Princípios de Fé e Ordem, como sendo um dos fins da IPU. Eu me refiro ao item 6º do artigo 2º do PFO, que diz o seguinte: desenvolver e participar de ação concreta visando a justiça, a paz, a promoção do ser humano e da vida. E por que eu quero trabalhar com esse assunto durante 2 aulas? Primeiro porque nós temos na IPU uma perspectiva um pouco diferenciada em relação ao posicionamento mais comum dos evangélicos no que diz respeito à participação na sociedade. E quando nós temos no nosso documento mais importante a ideia de que faz parte dos fins da igreja desenvolver ação concreta que vise a paz, a justiça, a promoção do ser humano e da vida, é importante então que a gente entenda que essa diferenciação faz com que a posição da IPU seja, em certo sentido, de vanguarda em relação às denominações evangélicas no Brasil. E eu gostaria de tratar desse item a partir do outro documento que também é aprovado pela Igreja, que também foi adotado pela IPU, que é chamado Pronunciamento Social. Logo de início, preciso dizer que o pronunciamento social não foi criado pela IPU. Na realidade, ele foi criado ainda quando era IPB, no ano de 1962, e foi desenvolvido visando uma série de assuntos que estavam na pauta daquela época e que nos 2 anos seguintes acabou gerando um posicionamento desse grupo dentro da IPB que tratava desse assunto do pronunciamento social, acabou gerando, portanto, um posicionamento que destoava daquele que foi adotado posteriormente pela IPB de maneira geral, inclusive dando apoio durante muitos anos à ditadura civil-militar que aconteceu em 1964 e que só teve o seu término com a promulgação da nova Constituição. Então nós vamos tratar aqui nessa primeira aula especificamente de alguns aspectos que estão presentes no nosso pronunciamento social e que vão endereçar a posição que a Igreja, que a IPU, vai adotar na sua fundação em 1978, retomando alguns aspectos que estão presentes aqui no pronunciamento social. Um detalhe importante é que o pronunciamento social, mesmo sendo anterior, não foi descartado oficialmente pela IPB, mas na sua história não tem havido muita adoção dos princípios que estão nesse pronunciamento por parte da IPB. Gostaria então de começar apontando alguns aspectos importantes que aparecem no pronunciamento social. Logo no início do texto, nós encontramos a ideia de que é imperativo à Igreja a obrigação de fazer pronunciamentos sobre questões sociais da atualidade nacional e internacional, coisa que era da época de 1962, devido à vocação profética e proclamadora do reino de Deus, dado pelo próprio Deus à Igreja. E, portanto, logo de início nós temos um aspecto fundamental. A Igreja não pode se omitir diante das realidades sociais e políticas que aparecem e que vão sendo modificadas naturalmente no tempo, porque ela estaria traindo a sua vocação profética.
Naquela altura, na época de 1962, as questões eram muito diferentes das nossas atuais, mas alguns itens são importantes para que a gente possa manter a fidelidade a esse princípio adotado pela IPU. No item 5 do pronunciamento social, nós encontramos a seguinte afirmação: todas as formas de opressão religiosa, política ou econômica, todas as formas de discriminação racial e social, todas as restrições à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão são igualmente odiosas e contrárias à fé cristã. Essa afirmação é importantíssima porque nos dá a dimensão do respeito às diferenças de raça, às diferenças sociais e principalmente a liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Pode parecer que hoje nós temos total liberdade nesse sentido, mas a realidade mais recente tem demonstrado que o que nós temos visto é muito mais um discurso marcado pelo ódio, pela polarização, pelas ideias divergentes que não respeitam os posicionamentos contrários, o que estaria sendo um item absolutamente contrário a uma afirmação que a igreja adota. E aí você pode dizer assim: mas essa polarização, essa falta de respeito acontece dos dois lados, ou seja, aqueles que são mais abertos, que são mais à esquerda, não respeitam o posicionamento dos que são mais à direita e os criticam e os consideram como ignorantes. E por sua vez, os que estão mais à direita também não respeitam os que estão mais à esquerda e que são mais abertos, e por isso, tanto um quanto o outro acabam reproduzindo um discurso de desrespeito ao posicionamento do outro. É preciso entendermos de maneira muito objetiva que o posicionamento do pronunciamento social nos dá base para respeito a opiniões divergentes. E esse posicionamento de respeito a opiniões divergentes deve nos levar a respeitar as pessoas que adotam um posicionamento diferente. Há uma expressão muito interessante que pode nos ajudar nesse sentido. Diz respeito à intolerância. É preciso termos tolerância com posicionamentos divergentes. A única posição que nós não podemos tolerar é justamente a da intolerância. Não é possível ser tolerante com quem é intolerante, com quem não respeita a pessoa que adota visões diferentes da realidade. Isso nos leva a entender que no seio da igreja, como parte da membresia da IPU, nós precisamos ter essa atitude de respeito às individualidades, de respeito às posições que são às vezes contrárias àquelas que adotamos, mas não é possível sermos tolerantes com quem é intolerante. O que significa que quando alguém nos diz ou desqualifica a pessoa, fazendo aquilo que é comumente chamado hoje de argumentum ad hominem, ou seja, alguém tem uma posição e em vez de eu argumentar contrariamente, eu desqualifico o interlocutor, eu desqualifico a outra pessoa porque a sua posição é diferente da minha. Quando isso acontece, não é possível ser tolerante. E, portanto, nós precisamos aprender a ter liberdade de pensamento, liberdade de expressão, mas não confundir essa liberdade com a tolerância com quem é intolerante. No meio evangélico, no meio religioso, a intolerância é muito mais comum do que pode parecer. É muito comum você encontrar pessoas no meio evangélico que entendem que todos os que não creem como ele
todos aqueles que não adotam as posições que ele adota, sejam de leitura bíblica, sejam de visão teológica, seja de como deve ser a igreja, de como deve ser a vida da igreja e como ela deve agir. Essa pessoa é entendida como um herege, como uma pessoa que não entendeu ainda ou é imatura e não tem condições de receber o respeito por parte desse religioso que se entende como dono da verdade. Outro aspecto importante do pronunciamento social nós encontramos no item número 7, que diz que nenhuma ordem social é inteiramente cristã. Aproxima-se mais desse ideal aquela ordem social em que os direitos e os deveres dos cidadãos forem mantidos em justo equilíbrio e em que for garantido a todos o pleno desenvolvimento das suas potencialidades para o bem, sem perdermos de vista que deve ser oferecido aos fracos e aos desvalidos a indispensável proteção. Esse item está em consonância perfeita com uma perspectiva que nós aprendemos já desde o Antigo Testamento, em que o próprio Deus privilegia os fracos, os pobres, os desvalidos. Na expressão do Antigo Testamento nós encontramos pelo menos 4 classes sociais que eram protegidas por Deus: a viúva, o órfão, o estrangeiro e o levita, porque era aquele que não tinha direito à propriedade. E portanto nós temos aqui uma perspectiva, um posicionamento que se coloca a favor dos desvalidos. Mas não perca de vista que a afirmação de que nenhuma ordem social é inteiramente cristã nos leva a perceber que nenhum tipo de sistema político, seja de direita, de centro, de esquerda, de extrema direita ou de extrema esquerda, jamais será inteiramente cristão. Não há identidade de nenhum sistema político e nem de nenhum político em particular, seja de direita ou de esquerda, que seja inteiramente cristão. Isso significa que nós devemos nos posicionar criticamente a todos eles para que exerçamos a nossa vocação profética, vocação que recebemos do próprio Deus como igreja. Essa compreensão de que a ordem social nunca é inteiramente perfeita e nunca é inteiramente cristã, também nos mostra que o reino de Deus não coaduna ou não combina com a realidade social de nenhum lugar, de nenhuma época, nem no país em que vivemos e nem em nenhum outro país em nenhuma época. Os valores do reino de Deus são diferentes dos valores das sociedades, independente de qual seja, e esses valores é que nós temos que adotar e usar como critério para avaliar as condições da sociedade em que vivemos. Esses valores é que devem pautar o nosso posicionamento e que devem pautar a nossa crítica à realidade social e à realidade da própria igreja quando se posiciona diante das coisas que acontecem na sociedade. E finalmente, um último item que está presente no pronunciamento social e que vai ser analisado na aula de hoje, diz respeito à presença inegável de fatores na sociedade e nas estruturas sociais que demonstram que a sociedade, enfim, está, como diz a expressão bíblica, jaz no maligno. Em outras palavras, fatores que levantam a oposição obstinada ao propósito redentor de Deus e que só serão destruídos quando vier a plenitude do reino de Deus. Traduzindo isso em miúdos, traduzindo isso numa linguagem mais simples, o que nós estamos afirmando e o que o nosso pronunciamento social afirma é que a realidade social traz embutida em si valores que são contrários ao reino de Deus e que só serão destruídas não com a ação da igreja,
não com a posição da igreja diante delas, mas quando vier a plenitude do reino de Deus. E aqui nós temos um elemento teológico importante. O reino de Deus foi trazido por Jesus Cristo, foi proclamado por Jesus Cristo, continua sendo proclamado pela igreja, por aqueles que são comprometidos em seguir o exemplo de Jesus Cristo, mas essa proclamação, esse anúncio do reino de Deus que a igreja continua fazendo, não vai ser suficiente e não vai transformar a realidade social a ponto de que todas as coisas que são contrárias ao reino de Deus sejam superadas. Isso só acontecerá na vinda da plenitude do reino de Deus, que será implantada definitivamente pelo próprio Jesus Cristo. E então você pode perguntar, ora, se nós não vamos ser capazes de suplantar esses fatores realmente demoníacos e que são contrários ao reino de Deus, o que é que adianta então nós continuarmos nos posicionando contra esses valores? A igreja foi vocacionada por Deus para manter a sua posição ao lado dos valores do reino de Deus. E se os valores da sociedade são contrários, a igreja naturalmente deve se posicionar contrária a isso. Não por conta da transformação da sociedade, mas por conta da sua fidelidade à vocação que recebeu do próprio Jesus Cristo. Nós temos na IPU um instrumento muito útil para isso, que são os chamados pronunciamentos sociais da igreja. Há muita gente que concorda com os posicionamentos, há pessoas que discordam de alguns dos posicionamentos, o que também não é problema, porque nós respeitamos a diversidade de opiniões, mesmo dentro da igreja, e essa é uma característica importante da IPU. A IPU, diferente de outras igrejas, não faz nenhum tipo de policiamento ideológico dos seus membros. As pessoas podem pensar de maneiras diversas, e isso não traz nenhum problema, isso não vai conduzir a pessoa a ser excluída da igreja, pelo contrário, ela deve ser respeitada nas suas posições, desde que ela não seja intolerante, não é? A intolerância não pode admitir nenhum tipo de tolerância, como já afirmamos anteriormente, mas nós temos esse elemento dentro dos nossos documentos fundantes. E, portanto, nós não temos esse tipo de policiamento ideológico. Respeitam-se as posições, as pessoas podem ter a opinião que quiserem, desde que elas também respeitem as opiniões dos outros membros da igreja, dos outros eclesianos. Portanto, nessa primeira aula, nós ficaremos aqui apenas com esses primeiros itens que aparecem no nosso pronunciamento social, e você pode estar pensando assim, pastor, mas essa aula parece muito mais uma aula de política do que propriamente uma aula de teologia. Pois é, ela pode parecer uma aula de política, mas na realidade a vocação profética da igreja nos faz ou nos conduz a termos uma posição também política, também social, e deve nos levar a tomarmos posições claras diante da realidade da sociedade em que vivemos. Na época do pronunciamento social, a realidade era uma, a nossa realidade atual é outra, mas nós temos que ainda assim nos posicionar sempre alinhados aos valores do reino de Deus, proclamados por Jesus Cristo. Independente daquilo que esteja acontecendo, esses valores devem ser preservados, e quando eles estão em conflito com os valores que aparecem na sociedade, são eles que nós devemos preservar, são eles que nós devemos adotar, e aqueles que são contrários devem ser criticados e rejeitados, não porque são contra a nossa opinião, mas porque são contra valores do próprio cristianismo ensinado por Jesus Cristo. Portanto, ficamos na aula de hoje, nessa primeira parte, e na próxima aula nós trataremos especificamente das orientações que o nosso pronunciamento social nos dá para, em termos práticos, a igreja se posicionar. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que tenham um domingo abençoado.